15h08, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, Facebook, ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos agora aos Estados Unidos, conversar direto de Nova York com a Mariana Jangiacomo. Mariana, boa tarde. Denise, o nível do debate dessa terça-feira foi tão baixo que a comissão que organiza esses debates aqui nos Estados Unidos disse que vai adotar medidas para o próximo encontro entre os candidatos. A comissão não disse que medidas, que mudanças serão essas, mas falou que o que a gente viu na terça-feira deixa clara a necessidade de uma estrutura adicional para garantir um debate ordenado. Eu não sei, Denise, se eles vão seguir aquele comentário, né, que a gente fez ontem, a gente falava sobre isso, você até comentou, mas por que não corta o microfone do candidato que está falando a mais do que o tempo dele, né, interrompendo outro candidato, interrompendo o mediador? Não dá para saber ainda, mas com certeza eles estão pensando nisso, porque esse debate surpreendeu todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, é claro, todo mundo já imaginava que os dois iriam se criticar, iriam tocar em temas polêmicos, não dava para ser diferente, mas também não precisava ter chegado a esse ponto, né, da terça-feira, que deixou com certeza o eleitor indeciso que assistiu a esse debate extremamente frustrado, porque os candidatos não conseguiam completar o raciocínio. O presidente Trump, ele interrompia muito o Joe Biden, interrompia o moderador, aí o Biden claramente nervoso, chegou até a mandar o presidente calar a boca, né? Então, olha só, o nível desse debate realmente foi baixíssimo e a comissão promete mudanças para o próximo, que acontece no dia 15 de outubro em Miami. Agora, antes desse próximo debate entre o Biden e o Trump, temos o debate dos vices. O vice-presidente Mike Pence e a vice da chapa de Joe Biden, Kamala Biden, eles se encontram na semana que vem, no dia 7 de outubro, em Utah, e esse também é um debate muito aguardado, Denise. O que se espera é que eles sejam mais bem comportados, né? Os dois vices, que eles consigam manter cada um respeitando o espaço do outro e apresentar propostas, né? Porque os titulares não conseguiram. Exatamente, não conseguiram. De repente, os dois vices, né? Na verdade, a Kamala Harris, ela tem um histórico de uma boa desenvoltura em debates, ela nas audiências do Congresso norte-americano, ela sempre se destacou pela boa desenvoltura, ao contrário do Biden, que sempre foi criticado pela postura dele em debates, e o Mike Pence também tem um perfil mais tranquilo do que o perfil do presidente Trump. Então, provavelmente, será assim uma noite, pelo menos sem o nível que a gente viu do debate na terça-feira, que eu vi até alguns comentários nas redes sociais dizendo que parecia um debate da quinta série, né? O pessoal comentando, o pessoal passando aqui atrás com alguma placa, não consigo ler o que está escrito, mas falaram em italiano aqui, buongiorno, então me deram um bom dia, e eu estou numa região, só para avisar, que é uma região que tem várias embaixadas, na verdade cônsuls de vários países, porque fica próxima à ONU, então aqui sempre tem um pessoal de países estrangeiros fazendo protesto, só para dar o contexto aqui, que eles passaram aqui atrás com alguma faixa, provavelmente algum protesto, mas eu não entendi. Agora, Mariana, e rendeu alguma coisa depois, algum desdobramento daquelas denúncias em reportagem de que Trump estaria supostamente sonegando imposto, pagando menos do que deveria? Continua uma investigação, na verdade, né? Porque as autoridades querem entender aqui, as autoridades fiscais, é se o Trump, de fato, ele pagou menos do que ele deveria ou se ele teve mesmo todas as perdas que ele declarou. Porque o que acontece é que ele declarou no imposto de renda dele que ele teve, apesar dos ganhos com os negócios dele, que ele teve várias perdas e aí essas perdas levaram as quantidades pequenas que ele pagou, né, de acordo com o New York Times, em 2016 e 2017, então $750 e os 10 anos sem imposto. Então, ainda não dá para saber, esses dados não foram publicamente expostos, o New York Times não mostrou esses dados, respeitando o sigilo das fontes para proteger as fontes, então a gente ainda não sabe exatamente o que estava nesses documentos e as autoridades fiscais investigam se o Trump usou manobras, mas manobras dentro da legalidade para essa questão dos impostos, ou se de fato ele cometeu uma fraude, ele declarou valores que não eram verdadeiros. De qualquer forma, é uma situação muito complicada para o presidente, porque ele foi eleito em 2016 se gabando muito do sucesso financeiro dele, do sucesso como empresário, e o histórico de imposto de renda dele mostra uma história completamente diferente. E Mariana, ele acabou no debate, em determinado momento, dizendo que ele aproveitou mudanças de regras que teriam sido colocadas pelo governo Obama, né? Ele falou, vocês fizeram e eu aproveitei, como se houvesse possibilidade de manobras contábeis para reduzir o imposto a pagar. Isso realmente é uma crítica aqui ao sistema fiscal,
porque esse sistema ele realmente permite essas manobras contábeis e muita gente, quando saiu essa reportagem, criticou o presidente Trump, mas criticou também esse sistema e fez essa ressalva, dizendo, olha, tudo bem, mas o nosso sistema, ele permite muitas dessas manobras, então é preciso realmente ver o que é que o presidente fez e se isso pode ser considerado, se isso pode ser contestável, questionável do ponto de vista moral, mas está dentro da lei ou não? Essa é a grande pergunta. E aí ainda vai demorar para essa pergunta ser respondida. Tem alguns especialistas que dizem que o Trump, a gente só vai entender mesmo o que aconteceu quando o Trump sair da presidência, então dependendo do resultado das eleições, porque ele tem uma briga já de anos na justiça para manter esses dados sob sigilo, então talvez a gente demore ainda para entender exatamente o que está por trás dessa história. Agora, foi uma história que repercutiu muito, sim, aqui nos Estados Unidos e aqui em Nova York, um estado muito democrata, já tem gente até com camiseta, com adesivo, falando, eu paguei mais impostos do que o Trump. Agora, Mariana, e Biden aproveitou a deixa quando ele falou que tinha usado mecanismos que estavam lá disponíveis para dizer que ricos como Trump que foram favorecidos nessa situação toda de pandemia, de crise econômica, e que é isso que ele pretende mudar, que as empresas não foram ajudadas. Enfim, Biden aproveitou em alguns momentos, mas eles não conseguiram apresentar programa de governo, né? Ele aproveitou ali alguns momentos para fazer a crítica, né? Os dois se criticaram muito e para o Biden, na verdade, ele fica numa situação em que é fácil criticar o presidente, porque é exatamente por isso, porque ele é oposição. O presidente é sempre mais fácil para a oposição criticar e dizer que o que aconteceu nos últimos 4 anos tem culpa do presidente. Então, o Biden ele aproveitou sim essa situação em alguns momentos, mas ele não teve o tempo para falar, né? Ele dava para ver que ele se desconcentrava, ele começava a falar de algumas coisas, aí o Trump interrompia, aí ele ficava nervoso, teve até um momento que ele se esqueceu da pergunta que o moderador tinha feito, ele falou, qual foi a pergunta mesmo? E aí isso acaba pegando mal para ele, porque é uma das críticas que o Trump faz, que os republicanos fazem ao Biden, eles pegam muito nesse sentido, eles falam, o Biden, ele é um presidente, se ele for eleito, ele será um presidente muito idoso, apesar dele ter só 4 anos, se eu não me engano, 4 anos mais velho que o Trump, e ele não tem mais capacidade mental para ser presidente. É esse o tipo de discurso que os republicanos fazem sobre o Biden. Então, tudo que eles queriam era ver o Biden realmente tropeçando ali e perdendo o raciocínio, né? Então, por isso que esse debate não ajudou em nada, não mudou a posição de ninguém, não ajudou os eleitores indecisos a tomarem um partido, realmente não ajudou em nada, porque foi uma troca de farpas ali, mas que não teve nada de concreto, de propostas. É isso, Mariana. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde. Muito obrigada, uma ótima tarde a todos, Denise. Até mais.